Portanto, o que se pensa, se atrai. O que você sente se atrai. Agora, se deixar de lado esta questão de compromisso presente, está casado, está com alguém, está namorando, está noivo, etc. e deixar em aberto. Todos os dias alguém descasa, todo dia se rompe namoro, todo dia acaba noivado, etc. Então, tire essas limitações da mente. Na prática, teoricamente, você tem 3 bilhões de pessoas. Portanto, atrai-se aquilo que se pensa. Agora, pôs a ressonância harmônica, ficou mais forte ainda a sua capacidade de atração, daquilo que você pensa. Então, onde você põe as limitações, ficará mais forte ainda a limitação. Quando vem em atendimento, faz os pedidos, recebe o CD, põe para tocar, não assiste um DVD, não vem numa palestra, não lê um livro. É mágica. E esquece que está sendo potencializado. Então, arca com as consequências. Você não sabe que existem 17 DVDs, no momento. Existem 3 livros. Existe palestra todo mês. Esse trabalho terá mais 16 DVDs, até dezembro. Em cada um deste DVD existe uma quantidade gigantesca de conhecimento que está sendo passado, claramente nas entrelinhas. Agora, até hoje, de todas as pessoas que usam, só chegou ao meu conhecimento que uma pessoa pôs o DVD para tocar, pegou um caderno, ficou assistindo, anda, anotando, durante 3 horas, todos os pontos importantes que estavam naquele DVD. Isto é, a pessoa está estudando o que está falado no DVD. E não põe 10 minutos e dorme. 10 minutos iniciais, dorme. Então, lembra. O universo possui leis, tudo possui leis. Você saiu aqui 280 na rua, entra para a esquerda. Bateu de frente. Você é o azarado? Não, é contramão. Saiba ou não saiba, é contramão. Entrou, bateu, acabou seu carro. Se soubesse, é assim que funcionam as leis. Mecânica quântica é a mesma coisa. Soubesse, estudasse, pensasse, analisasse. Eu não quero nem saber, porque eu preciso me distrair. Então, vai se distrair. Mas, na hora que se pegaram pela contramão, azar. Não existe azar. Existe campo eletromagnético. Atrai, pura e simplesmente. Aluno. Mas a ressonância harmônica é um caminho sem volta, Hélio. À medida que nós começamos, percebemos que até o movimento de pensar, quando se começa a pensar alguma coisa que não te leva a nada, você automaticamente muda, se desvia daquilo, quanto se está em ressonância harmônica. Então, nós também temos um suporte espiritual dentro da ressonância harmônica. Eu estou falando por mim, porque eu tenho sentido que, em algumas situações, eu mudei o pensamento. E hoje eu me sinto uma pessoa melhor. Ontem eu estava deitada na cama, pensei e falei, não, eu estou uma pessoa melhor assim, professor Bruno, só que a energia entra, a informação entra em nanosegundo. Não é um mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 5 anos. Para ter uma ideia do grau de resistência no primeiro nanossegundo já entrou a informação. Se a pessoa deixar aquilo atuar, está resolvido. Mas, ela puxa o freio e atrasa meses e meses e meses e meses. Aluno. Hélio. A questão dos arquétipos, voltando aos arquétipos das pessoas mais atraentes, do cinema. Junto com elas tem os 7 corpos, certo? Professor Bruno, certo. Aluno. Mental, espiritual. Normalmente, se pegasse qualquer um deles, os problemas emocionais vêm juntos, como alguém que se drogava. Vêm esses problemas, também. Professor Bruno, eu já expliquei numa palestra que se pode escolher qualquer grau de informação que se queira. Existem 7. Qual dos 7 você quer? Quais dos 7 que se deseja? Aluno. Mas eu lembro que em outra palestra foi falado que é melhor experimentar todos os 7 corpos. Professor Bruno, isso eu faço. O que eu faço eu sei que as pessoas não conseguem fazer. Então, cada caso é um caso. O Hélio é um caso. Agora, vocês. Pede só aquilo que se deseja. Mas pede aquilo que usará, porque pedir o que não usará é ridículo, ridículo.
Pedir a Abraham Lincoln pilotar um fogão e pilotar uma máquina de lavar é absurdo. É necessário haver coerência com aquilo que se pede. Porque pediu, está pedido. Não é por curiosidade. A hora que a energia entrar, a informação entrou, ela precisa atuar. Porque a energia não para. Ela ficará vibrando no seu cérebro. Portanto, o que se faz com isso? Outro caso, um cliente pede um nível de relacionamento maior, um magnetismo estratosférico, e começa a rejeitar todo mundo que aparece na sua frente. E então? Portanto, atrair pessoas não tem a menor dificuldade. É puro magnetismo. Certo? Qualquer nível de habilidade, atração, de magnetismo, de feromônio, de mental, emocional, tudo que vocês puderem imaginar, é possível fazer em termos de relacionamento. Sexualidade é mais fácil ainda. É algo instintivo, piloto automático, hormônio, neurotransmissor. Pôs a frequência, aquilo funciona. Como sempre, se não for sabotado. Mas, quem pede para aumentar os seios? Quem? Ninguém. Eu falei no começo da aula que hoje eu vou, hoje eu vou aprofundar o nível do que está sendo explicado nas outras palestras. Não tem nenhuma criancinha aqui. Quando for passar esse vídeo em casa, tira as criancinhas da sala. Qual o 281 problema? Isso é o mundo real. É possível aumentar o tamanho do seio com a ressonância harmônica? Aluno. Professor Bruno Quem pede? Ninguém. Aluno. Corrige, quase ninguém. Aluno. E eu sei quem pediu. Professor Bruno praticamente, ninguém. Alunos, risos. Professor Bruno e o pênis. Um problema gigantesco. Outro dia, atendi um cliente em São Paulo, ele falou assim, professor, existe mais uma coisa. Aquele problema peniano. Eu falei, como é que é? Problema peniano? Qual é o problema? Eu queria aumentar o tamanho só isso. Está bom, anotei o pedido. Quem pede, também. 1. Se o problema fisiológico sexual é de extrema importância para público masculino, por que não é pedido? É neste momento que eu questiono. Quando, de vez em quando, eu falo, quem entendeu a ressonância harmônica? Praticamente ninguém. Porque isso não é espiritualidade, isso, ninguém pede. Agora, sexo, essa civilização só vive em torno de sexo. É o segundo degrau da escala de Maslow. É só sexo que interessa nesse planeta, só isto, mais nada. Tudo é sexo. E enquanto a questão sexual não é resolvida, nada mais evolui, nada mais funciona. Não há interesse por mais nada enquanto esta parte não é resolvida. E claro que é falado romanticamente, como relacionamentos afetivos. Mas, enquanto a questão sexual não está resolvida, a vida da pessoa está estagnada. Pois bem, agora você possui uma ferramenta que aumenta a capacidade sexual, libido. Aumenta a libido quantas vezes for necessário. Lembra-se da palestra, onde foi explicada a experiência do orgasmo com um macaco. O trabalho de um físico e neurocientista americano, John C. Lilly. Ele colocou o eletrodo no cérebro do macaco que ficou gerando orgasmo nele, a cada 3 minutos. O macaco recebeu um dispositivo e aprendeu que, se apertasse sentiria o orgasmo. Fez isto por 16 horas seguidas, todos os dias. Isto fez ele se esquecer de outras de suas necessidades biológicas, como comer. Aluno, eu lembro. Professor Bruno lembra. Está gravado. Aluno, morreu. Professor Bruno não, um macaco que foi torturado. Depois que o liberaram, quando deram a máquina que gerava o orgasmo, ele se recuperou totalmente, curou todos os traumas. Quem pediu aumento de libido? É catártico. Quando foi perguntado, quem quer? Também não dava contar com nenhum dedo uma mão. Aluno. Aliás, a saúde, o departamento de saúde adverte. Sem um relacionamento, a sexualidade é um problema. Professor Bruno, portanto, não hoje é possível fazer ampliar a sexualidade com a ressonância harmônica? O que não é possível? Não existe o que não seja possível fazer. Põe-se a frequência, ela ativará uma resposta hormonal X.
Infinito. O macaco conseguiu fazer 16 horas. Os humanos conseguem fazer melhor que ele. Mas, e só se pensa nisso, como dizia a comediante naquele 282 programa de TV, só pensa naquilo. Quando fala, amigo quer aquilo. E responde, não então, para vocês verem que as coisas são muito mais complicadas do que parecem. E quem complica as coisas? As pessoas. As pessoas estão se limitando neste assunto. Pois ficam nesse círculo vicioso. Se eu tivesse se eu pudesse se eu, é aquela choradeira toda, e quando chega o gênio da lâmpada, aperta e passa o paninho nela e fala. Faz os pedidos. Não são 3, não é infinito. Pode pedir, a questão é que, quando se resolve este patamar, é necessário crescer, precisa dar um salto acima. Em última instância, morre de medo de crescer. Esse é o problema. Então, a pessoa que ficar chafurdando no segundo degrau de Maslow e reclamando e chorando e fazendo escândalos. Por quê? Porque, se resolver a sexualidade, ela terá que dar um salto acima, ela terá que crescer. Pois, fatalmente, se resolve este assunto, a carência, a tal da carência. Você está carente de quantas horas? 20 anos. 30 anos. 40 anos. 50 anos. 80 anos de carência. É só somar, ver quantas horas deu de carência neste assunto não resolvido. É uma conta corrente esse processo. É como o sono. Quando se faz provas, o que é necessário fazer? Precisa estudar muitas horas para as provas. E como fazer? Primeiramente terá que descansar. Terá que dormir muito, acumular horas de sono, porque isto vira um banco se sono. É ciência o que eu estou falando. Já foram feitos os estudos. Quando se está bem armazenado de sono, pode-se passar uma série de noites estudando para uma prova, para qualquer coisa. Então, não se recupera o sono depois. Armazena-se o sono antes. Mas, e sexo? É a mesma coisa. Pega a carência existente de quantos anos for, recupera-se esse período rapidamente. Agora, como é que recuperará com tantos tabus e preconceitos? Cheio de trava? Cheio de nó? Aluno, é difícil, é difícil. Professor Bruno, eu escuto os depoimentos. É um drama. Quando existe casal, também, é a mesma coisa. Um fala uma coisa, o outro fala outra, e pensam que me enganam. Eu finjo que não sei de nada. Mas, quando se começa a descer no nível do detalhe, que o negócio não está funcionando, é só perguntar números. É descer no número. Números. Quantos orgasmos ocorrem normalmente? 1. Sabe quando recuperará o orgasmo, com um por vez, e sabem-se quando? Nunca. Por isso que não sai do segundo degrau. Pergunta: mulheres, quantos orgasmos vocês acham que é possível ter? Mulheres, respondam se tiverem coragem. Se não, responde amanhã. Alunas. Risos. Professor Bruno, se não, responde amanhã, na quinta-feira. 5, 6, 7, 8, 12, aluno. Numa vez. Professor Bruno, 15 ou 20 vezes. Uma única vez, única vez. Por que não compram um livro sobre orgasmo? Já que o assunto é de extrema importância, por que não se lê sobre relacionamentos afetivos? Existem dezenas de livros excelentes e vão a fundo a cada aspecto do problema. Existe um livro, de um médico, chamado Orgasmo, o qual disseca o assunto. Mas, na prática, nos depoimentos, pois vem casal, que não estão se entendendo, e ela fala que eu tenho que dar jeito nele, e ele fala que o problema é ela. Aluno. VOC indica o livro Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus, para começar. Professor Bruno, e o problema é esse. Quando se puxa números. 1. É possível turbinar o orgasmo com a ressonância harmônica? É possível, porém. Não é possível aumentar a libido. É claro. Aumenta-se a libido, qual é esse limite? Essa energia é reposta, não se perde nada. É um ciclo, faz assim, circula. Qual o problema? Por que não perde? Que faz com o resto, se os 2 primeiros itens, da transparência, é isso, e que é a coisa mais importante que existe para a humanidade.
283. Aluno. Quer dizer, se os dois primeiros não forem resolvidos, professor Bruno, se não resolveu, como é que vai resolver aqui embaixo, a espiritualidade, expansão da consciência? O que vai fazer com o resto, se está paralisado porque não tem sexo? Um casal de 29 anos, o marido fala para a mulher: se eu conseguir comprar uma casa, eu transo com você. Aluno. Nossa. Professor Bruno, ele faz promessa. 29 anos de idade. Não é de casamento, 29 anos de idade. Ele falou: se eu conseguir comprar a casa, eu transo. Quer dizer, ela que fique rezando bastante para ele comprar a casa. Alunos. Risos. Aluno. Ou fará que nem o outro. Não compra a casa para depois não ter que cumprir essa promessa. Professor Bruno vai saber. Vai saber se a história real não é essa. Aluno. É mais por aí, aluno. Mas por trás disso também existe um histórico, vamos dizer assim. Não é tão simples. Professor Bruno, não é tão simples. Aluno. Não, assim, atrás da sexualidade existe um histórico. Professor Bruno, qual histórico? Aluno. Não sei, o que a pessoa vivenciou no passado, o relacionamento que ela teve. Existem algumas coisas que vão travando a pessoa, professor Bruno, certo? Mas, existe a ressonância harmônica, a ferramenta que destrava esse bloqueio. Mas o que faz a pessoa? Não permite destravar nada. Se a ressonância harmônica entra no bloqueio e retira qualquer impedimento para evoluir na sexualidade, por que não se pede? Por que não se faz? A vida está parada por causa disto. Aluno. A sexualidade com relação à energia motora da criatividade. Professor Bruno, está intrinsecamente ligado. Sem a sexualidade equilibrada, não existe mais nada. Por isso que, na prática, nada anda. Perceberam? Na prática, está paralisado. Se esse assunto parou, o resto empaca. É esta a razão de ficar paralisado no segundo degrau. Pois tudo está interligado. Não existe departamento separado. É tudo uma coisa só. Agora, não importa o histórico que teve. Se optar por usar a ferramenta, entrará a ressonância harmônica e apagará os bloqueios. E como curará um trauma se você não agir para curar o trauma? Então, tabus, preconceitos, tamanhos fisiológicos, libido, atração, magnetismo, tudo pode ser turbinado, tudo pode ser exponenciado, infinitamente. Está posto. O recado está dado. Aluno. Existe a preocupação da população em exponenciar sua sexualidade. Existe um parâmetro para avaliar isto. 284. Professor Bruno, o público não exponencia, ou exponencia muito menos do que deveria fazer, porque está parado nisto, com certeza absoluta. É Maslow. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto degraus. Um por vez. Não resolveu, fica naquele degrau, parado. Então a pessoa deveria pôr ênfase em resolver, em estudar, em usar todas as técnicas e artifícios, etc., para resolver esse paradigma. Ou não cai a ficha que, enquanto isso estiver parado, nada mais anda? Portanto. Mas, no mundo normal, que existe lá fora, isso realmente não tem solução. O negócio é gravíssimo. Agora, entre os usuários da ressonância harmônica, aluno Hélio, eu conheci uns 3 ou 4 casos semelhantes. Existe uma celebridade que se assume ser assexuada, onde deposita todo o seu prazer, todo esse departamento, por exemplo, no caso dele, na música, que é o Calbi Peixoto. Um dos que conheço. Existe também uma executiva que não tolera o sexo. Disse que todo o tesão dela está no trabalho. Professor Bruno, claro, pode-se pegar a libido e pôr no trabalho. Agora, quantos conseguem fazer isso com eficiência? Porque, na escala de Maslow, não há saltos de degraus. É raro, é raríssimo. Claro, toda regra não tem exceção. Tem. Mahatma Gandhi é a exceção, por exemplo. Mas isso é raríssimo. Conta-se nos dedos, na história da humanidade, quem é capaz de fazer uma coisa dessas. Aluno. É uma transmutação.
Professor Bruno Gandhi, quando parou de ter relações sexuais para pôr toda a libido dele na libertação da Índia, os inimigos, para testá-lo, ele morava no ashram, e dormia numa cabana, os inimigos colocavam uma mulher de 16 anos à direita e uma de 16 anos à esquerda, para dormir junto com ele, para ver se ele aguentava. E ele aguentava. Pois uma pessoa que é capaz de comprar um smoking e mandar para a rainha da Inglaterra com este recado: Vossa Majestade quer conversar comigo. Eu vou vestido como eu ando, não serve, não serve. Está bom, então, pega o smoking, envia para ela. É o smoking do Mahatma Gandhi. Está satisfeita? Então, tudo bem? Se quiser conversar comigo, eu vou de lençol. É o que eu uso. Não serve. Amém. Portanto, o indivíduo que é capaz de fazer isso, não tem problema nenhum com relação à sua libido. Você pode colocar quantas mulheres forem perto dele, não acontecerá nada. Porém, isto é a exceção. Porque, o que nós vemos nos depoimentos? Parou isso, parou tudo. Você consegue pegar toda a sua libido e pôr num trabalho, no ideal. Conta-se nos dedos quem fará algo deste porte. Por isso que paralisa tudo. Se fosse tão fácil assim, o mundo já teria sido resolvido há muito tempo, há muito tempo. Porque, se pulou o segundo degrau, conseguiu-se pegar sua libido e pôs em algo acima, o que será posto sobre o degrau que foi pulado, da libido. Não é no primeiro, não é no segundo, porque o segundo degrau se transcenderá e pegará toda aquela libido e usará em outra coisa. Essa outra coisa só pode ser o terceiro, o quarto ou o quinto degrau, por decorrência. E vocês veem alguém fazer essa transformação? Veem alguém pegar essa libido e colocar poder, autoconhecimento, espiritualidade? Não se vê. Se tivesse um número, minimamente significativo, de pessoas fazendo isso, tudo já teria mudado. É que não sai deste problema. E é por essa razão que surge a ressonância harmônica, para tentar resolver este degrau paralisado. Você precisa de pudim para poder fazer algo mais significativo da vida. Ah, se eu não comer o pudim, eu não vou poder fazer mais nada. Tudo bem, sem problema. Come quantos quilos de pudim quiser. Por esse motivo que existe N canalizações falando sobre ganhar dinheiro. Precisa ter um carro para poder se preocupar com algo mais importante na vida. Então, toma carro, toma casa, toma apartamento, toma tudo que desejar. Quando a pessoa está choramingando porque ela não possui a casa, carro, apartamento, é resolvido isso para a pessoa. Amigo, vem cá. Quanto precisa para sair do buraco que está agora? R$ 50.000. Toma, fica para você. Agora podemos trabalhar. Agora podemos fazer. 285. E agora? Sabe o que acontece depois de resolvidos seus problemas? Sabe o que acontece na prática? Nada. Fica pior do que estava. Se antes ainda fazia uma mínima coisa para ganhar o dinheiro da subsistência, pois a fome sempre aperta, depois que se resolveu, que botou o dinheirinho na mão, agora, não faz nada mais na vida. Tive clientes em São Paulo. Um deles tinha um negócio, uma mulher, põe ressonância harmônica e o negócio não anda, não anda, não anda. 3 meses depois eu falei: espera um pouco, espera um pouco. O que você quer realmente da vida? Porque ser empresária não é. Pois o grau de resistência que se está colocando é imenso, então não é ser empresária. Ela responde: ah, sabe o que é? Eu queria ser dono do K. Eu queria ter um marido rico, que me custeasse tudo então, porque não foi falado sobre isto desde o primeiro dia que veio na ressonância harmônica? Pois assim fazemos um trabalho para você se magnetizar e atrair um homem rico que te sustente, em vez de ficar com essa enganação de põe empresário, põe empresário, põe empresário. Põe empresário e não faz coisa nenhuma. Então, neste caso específico, se quer um marido rico, que sustente tudo, sabe o que ela fará na vida, para o resto da vida? Nada, nada. Aliás, a psicologia mostra isso. Você quer ver os problemas emocionais da pessoa vir todos à tona? É resolver os problemas financeiros da pessoa.
Resolveu dinheiro, emerge tudo, emerge tudo. Portanto, deixe agora gravado, deixa marcada agora em suas anotações. Você acredita nisso? Se aparecer um marido rico que te sustentará, ficará maravilhosa e vai planejar. Agora eu vou cuidar do autoconhecimento, da espiritualidade, da evolução. Não. Não acontece desta forma. Pois, neste momento vêm todos os dramas, todos os questionamentos à tona. Quantos suicídios desse tipo existem? Muitos. Nos Estados Unidos chama-se Síndrome da Mulher de Subúrbio. É a mulher de classe média alta, que tem um marido que a sustente e que não precisa fazer mais nada. Então, vem tudo à tona, todo o drama, toda a crise existencial. Por quê? Porque a pessoa não quer dar o salto. Ela pensa, que alegria! Agora arrumei quem me sustente. Bom, então, estou livre da escravidão, agora eu posso subir de degrau. Nada disto. Agora que os problemas aparecem. Quando existe uma pessoa que só precisa de uma infra para alçar voo, isso acontece. Benjamin Franklin é um caso conhecido na história. Tinha uma mulher que tinha dinheiro, então estava resolvido o problema de subsistência. Não precisava trabalhar nem fazer negócio para ganhar dinheiro. Está resolvido. Bom, agora o que eu faço da vida? Agora eu liberto a América. Vocês estão entendendo? Um tira a Índia da Inglaterra, o outro tira a América da Inglaterra. Então, o indivíduo passou a trabalhar dia e noite, montou uma gráfica, dia e noite trabalhando, para a independência dos Estados Unidos. Porque tinha uma mulher que o sustentava. Portanto, vejam a diferença. Você arruma alguém que te sustente, e o que se faz na vida? Vai ao shopping e fazer compras. E o outro liberta a América, e o outro liberta a Índia, e assim sucessivamente. Jung também não tinha problema de dinheiro. Jung também se casou como uma mulher rica. Portanto, não precisava clinicar para ganhar dinheiro. Clinicava para pesquisa. Portanto, pôde fazer essa obra de 21 volumes. Porque tinha dinheiro. Então, quando você põe dinheiro na mão de um cientista, é outra história, entendeu? De alguém que tem um ideal, é outra história. A pessoa sabe o que fazer com aquilo. Mas, coloca dinheiro na mão de quem ainda está, em que nível? Não faz nada, absolutamente nada. Portanto, em última instância, é uma benção não terem dinheiro. Porque ficará pior, simplesmente. Se o estágio de evolução está aqui em cima, logo segue para baixo. Basta colocar recurso. Vai até o fundo do poço, pois o que fará com este recurso? Recurso significa responsabilidade. Agora você tem dinheiro para fazer. Então, amigo, vamos fazer. E responde: não e não. Não vou fazer nada. É o mesmo caso da ressonância harmônica. Se tivesse um método. Epa! Agora, existe. Se tivesse um jeitinho de ter libido. Agora, existe. Se tivesse um jeito de atrair. Agora, existe. E agora? E agora, faz o quê? É a mesma situação onde estamos vivenciando, as pessoas que têm a ressonância harmônica. A mesma coisa. Antes chora por uma coisa. Agora, foi despejada em cima uma tecnologia inigualável. E está a fazer nada. Nada. O cliente está no fundo, dentro do poço, lembra o Ouroboros, símbolo do dragão ou cobra, comendo a própria cauda, correndo atrás do próprio rabo. Por esta razão que se necessita apertar. Por isso que essa aula precisa ser desse jeito. E domingo, apresentação de palestra, será mais, e no outro será mais, e no outro será mais. 286, negócios. O rapaz veio na última palestra, no domingo. Na quarta-feira, ele pensa no carro. Na quinta-feira, ele fala comigo. No sábado, o BMW está na garagem dele. Na quarta-feira ele pensou no BMW. Na quinta-feira ele veio, fez a consulta, não pegou o CD ainda. No sábado aparece um BMW na garagem dele. O que possui de diferente nesse moço? Qual o problema que ele tem? Ele não tem trava, ele não tem limite. Simplesmente acreditou e fez, deixou em aberto. Nessa primeira fase, ele não teve problema nenhum. Eu quero ver o mês que vem.
O BMW já está resolvido? Está resolvido. E agora? O é o que, meu filho? Agora, para cima, não? É outro BMW? Sem problemas. E agora? É capaz de ficar parado nesse degrau, colecionando BMW? É possível. Veremos o que acontecerá quando ele vier no segundo mês, no segundo atendimento. Porque, no primeiro mês, esse já conseguiu. Em uma semana conseguiu um BMW. É necessário ir para frente. Será que ele está apavorado? Será que ele está morrendo de medo? Porque agora ele viu que não existe limite. Põe-se um magnetismo numa loja, numa indústria, no produto, no prédio, numa fazenda, no banco, numa agência, em qualquer coisa, e aquilo aumenta vertiginosamente o faturamento daquele negócio, ou vende, ou exponência. Qual o problema com negócios? Uma agência de um banco, cujo gerente geral me chamou para fazer um trabalho na agência. Em 2 meses deu 150% de aumento no faturamento da agência. E depois, o que acontece? Para de fazer o trabalho. Entenderam como é que funciona a coisa? É assim a realidade destas pessoas. Aluno: parou. Professor Bruno parou de fazer o trabalho, porque começou a crescer. E depois? E no terceiro mês? E no quarto mês? E no quinto mês? Como é que fará? Autossabotagem. Não querem crescimento. Zona de conforto. Então, toda vez que se tem casos em que houve um crescimento inicial muito acelerado, a sabotagem é líquida e certa. Enquanto a pessoa não consegue o que ela quer, ela ainda vem, volta, vai refazendo. Porque ainda, mas, a hora que chegou ao seu limite, encostou-se à zona de conforto. Vejamos o exemplo da lanchonete: vendia 500 cafés. Pulou para 700, 800, 900, 1000, 1300. Notem o que o dono faz. Ele para o trabalho, porque ele não quer crescer. Então, isso é conversa fiada, isso é papo furado. Vamos descer um pouquinho, no esporte. Veja este exemplo com um jogador de futebol profissional, Time Grande de São Paulo. Põe-se a ressonância harmônica nele. Em um mês, ele joga o que ele nunca jogou na vida. Ele disse para mim: antes, quando a bola estava em andamento, eu pensava em 5 jogadas possíveis, quando chegasse até a mim. Hoje, eu faço a 6ª jogada, aquela que eu jamais pensei que eu poderia fazer. Isso significa que ele está tirando essa informação da 6ª jogada diretamente do vácuo quântico, através da ressonância harmônica. Neste momento ele está fazendo o que o arquétipo do futebol, do jogador, faria, no caso dele, a jogada perfeita. Muito bem. Ele aparece nas mídias, vai aos programas de futebol domingo à noite, o vice-presidente elogia, o técnico elogia, todo mundo elogia, e o que o empresário dele faz? Para o trabalho, cancela a ressonância harmônica. Fez isso. Cresceu e exponenciou, para tudo. Então, se potencializar um local, se você trocar o magnetismo, atrai-se todo mundo para aquele lugar, se limpa toda a negatividade do local. Por exemplo, qual é o problema para ter negócios? Existe uma indústria de cosméticos. Eles faturam R$1,5 milhão, tem 150 mil revendedores. Assistiu a uma palestra da ressonância harmônica. Vamos fazer um teste? Concordam? Vamos fazer um teste. É sempre assim, não acreditam? Vamos testar. Em um mês, aumentou 10% a venda dele, de R$1,5 milhão. Sabe o que ele fez? Parou o trabalho. Eu combinei com ele. Você começará a pagar com 2 meses de carência. Vamos testar 2 meses, depois, no terceiro mês você começa a pagar. Assim que chegou a hora de me pagar, para. Ele prefere ficar sem a ressonância harmônica nas vendas do que pagar o trabalho. Estranho, não é para ganhar dinheiro. 287. Aluno: quando para, a informação já entrou. Você começa o trabalho de ressonância harmônica, depois para. Fica tudo como antes, assim. Professor Bruno: não, fica pior. Fica pior, porque a pessoa está fazendo uma força brutal para que o processo não ande. Aluno: e com relação ao dinheiro?
porque, na verdade, não pagou o que tinha que pagar. A tendência não é diminuir mais. Professor Bruno, sim. Se você vai contra o fluxo da energia do universo, o que se espera que aconteça? Todo fluxo é de crescimento, promessa, alegria, felicidade, etc. Se vai à contramão disso, o que acha que acontecerá com você, com o seu negócio? Entrou-se na rodovia Bandeirantes. São 110 km/h. Será obrigatório andar a 110 km/h. Se andar a 60 km/h, acontecerá acidente. Se andar a 150 km/h, acontecerá acidente. É obrigatório andar a 110 km/h. Se entrar na contramão, acontecerá mais acidente ainda. E o que a pessoa faz? Ela quer 60 ou 40 km/h. Ela quer 40 km/h. Lembra-se daquele caso, do rapaz, do ramo de petróleo? Ele assumiu a empresa em 43 lugares e, em um ano, colocou em segundo lugar no mundo, a representação brasileira. Lembra que o dono da empresa, no Brasil, fritou, porque ele estava gerando muito trabalho, de tanto que vendia. O empresário fez de tudo para que ele saísse da empresa, até ele sair, para o empresário não ter trabalho. Então, até que ponto isso é um empresário? Até que ponto ele quer ganhar dinheiro? Até que ponto ele quer crescer? Não quer, não quer. Acontece que a zona de conforto dele é um whisky de 18 anos, e a zona de conforto do cara que está lá na periferia é uma pinga, de marca 51 ou uma cervejinha. É esse o problema. Os dois estão na zona de conforto. Se chegar lá na periferia e falar: amigo, vem aqui que terá uma palestra que propiciará o seu crescimento. Reparem bem se eles virão. Então, é só questão de patamar. Mas, a psicologia da pessoa é a mesma. Aluno. No caso desse esportista que você falou, da TV, no caso do técnico dele interromper, como é que fica a onda última que você colocou? Professor Bruno, não fica. Está lá, parada. Adivinha o que aconteceu com ele? Sumiu. Entrou a onda, ele foi a todos os programas de domingo. Tirou a onda, nunca mais ouvi falar. Sumiu, acabou. Voltou para limbo onde ele estava. Zero. Eles não querem, para tudo. Sabe um negócio chamado livre-arbítrio? É feito exatamente o que a pessoa quer. Quer crescimento? Toma crescimento. Quer estagnação? Toma estagnação. Quer. Aluno. E foi livre-arbítrio do técnico dele ou professor Bruno não, ou o empresário dele parou o processo. Aluno. Que empresário, hein? Professor Bruno, vendas, negócios. A técnica de vendas é pura psicologia aplicada. Existem inúmeros estudos de psicologia aplicada, em que já se detectou, se catalogou tudo sobre o comportamento da mente humana e de como funciona. Foram catalogados todos os arquétipos necessários para se colocar em um vendedor, para ele atuar em vendas com sucesso. Nós estamos falando de arquétipo. Não existe a menor margem de erro nisto. Observe um peruzinho, a mamãe dele está ciscando. O filhote precisa de ajuda, o que ele faz? Ele emite um som arquetípico. A mamãe perua escuta o som, vai até o filhote e cuida dele. Se ele não emitir esse som, ele pode morrer de fome, pois a mamãe perua não cuida dele. Então, isso já vem gravado dentro dele. E assim que ganha comida, o que os psicólogos fizeram? Pegaram uma doninha empalhada e colocaram junto com os perus. Puseram um gravadorzinho dentro da doninha. Colocaram a gravação do som do 288 peruzinho, e a doninha emitindo o mesmo som de um peru. Bom, a doninha naturalmente ataca o peru. São inimigos. Então, teoricamente, a mamãe peru deveria fugir da doninha. Assim que o bonequinho fez o som de peru, pedindo ajuda, a mamãe peru foi lá e tomou conta dele, integralmente. Entenderam o tamanho do problema, ou do poder, que existe no negócio desses? Você manipula a mamãe peru do jeito que quiser com o clique-clique que ativa a resposta automática arquetípica dentro dela. Aluno. 1. Professor Bruno. Resultado. Os psicólogos analisaram os resultados e concluíram: bom,
É óbvio que o ser humano também tem alguns detalhes assim. Então, vamos fazer um monte de pesquisas e descobrir qual é o clique-clique que faz o ser humano pular, abanar o rabinho, dar a patinha, etc. E, adivinha? N acadêmicos estudando por N anos, eles documentaram a metodologias rapidamente. Tudo isso é passado nos cursos de vendas para as pessoas. É claro que não será ministrada nenhuma aula desse tipo, explicando o que é um arquétipo e todo o processo. Mas o vendedor recebe a receita do bolo. Você fala assim, você faz assim, contradiz assim, contorna a objeção assado, e assim por diante. Apertou o botãozinho, pulou. Apertou de novo, pula. Apertou de novo, pula. 200 vezes, 500 vezes. Enquanto, é claro, a pessoa não aprender que apertou o botãozinho, eu pulo. Apertou, eu pulo, apertou-se de novo o botão, eu pulo. Existe quem pensa, analisa e fala: epa, é melhor eu não pular. Pois vão apertar o botãozinho. Todas essas técnicas, capacidade, habilidade, podem ser transferidas via ressonância harmônica, mais o magnetismo, mais o feromônio, mais. Então, como é que não vende? É tão ridículo esse processo. Se falar a palavra-chave, a pessoa faz, exatamente, o que se quer, em 90% dos casos. É preciso estudar, existem os percentuais. Cada caso tem um protocolo. Você faz situação, vende. E não são 200 mil coisas, porque não precisa. Lembram os 5 degraus de Maslow? Você precisa de uma coisa para ativar fome, outra coisa para ativar sexo, outra coisa para ativar poder. É botãozinho. Toda esta capacidade pode ser passada para a pessoa. Todas as habilidades, tudo. Então, lembra, no primeiro DVD, onde existe a história do vendedor de seguros? Que é uma fera na sua área. Seguro não é fácil. Você não entrega nada. Vender seguro não é brincadeira. Porque, vender isso, o retroprojetor, ainda se ganha o aparelho e leva para casa. Mas, seguro, e ainda seguro de quê? De vida, ou de morte. Não receberá nunca. E paga-se muito. E esse moço, faz a visita numa casa, a família atende, ele explica sobre a seguradora dele, fala: que seguro vocês têm? A família responde: nós temos aqui uma apólice que a nossa família está mantendo há 93 anos. A família mantém uma apólice com a mesma seguradora há 93 anos. Portanto, aquilo é tradicional. Imagine. A tataravó já cultuava essa seguradora, a vovozinha, o papaizinho, e assim por diante. Todo mundo cultuando a seguradora X. Depois que o menino explica dele: nós vamos cancelar essa de 93 anos e vamos fazer com você. E fazem. Cancelam a de 93 anos e faz com o rapaz, de 22 anos de idade. Entendeu o que é ressonância harmônica? Outro caso. A cliente vai com ele no banco, cujo gerente deu um jeito de enganar. O vendedor fala: eu vou com você, não precisa fazer o seguro comigo. Continua. Eu vou só para te dar um apoio. Estão à frente do gerente. Ele virou para o gerente e falou assim: você explicou para ela isso e só, esses detalhes da apólice? O gerente respondeu: não. Instantes depois, a mulher vira e fala assim: não vou mais fazer seguro com esse banco. Gerente: se a senhora não fizer seguro com o banco, a sua taxa de juros será maior para financiamento da casa. Cliente: não tem problema. Eu pago o juro maior, mas vou fazer o seguro com ele. Entenderam o que é um vendedor de seguros? Não é tirador de pedido. É pegar casos pedreira, como se fala, e um após o outro, só revertendo. Isso é um vendedor com 50 anos de experiência? Uma criança de 22 anos. Lembra-se do outro cliente, o executivo? Quando veio na época tinha 160 funcionários sob a supervisão dele na empresa, e um ano depois de ressonância harmônica ele tem 1000, já está só abaixo do vice. Depois, o que ele faz? Como ele tirou um cliente do concorrente, um cliente que o concorrente ganharia $150 milhões de faturamento anual, ele foi lá e pronto, traz 289 para cá. Aquele concorrente começou a procurá-lo, porque viu que ele vale ouro.
Bom, agora ele está no concorrente. Ele está nesta nova empresa e já arrumou um negócio grande. Deu uma mãozinha para outro colega, e aquele negócio gerará $100 milhões. Outro dia, deram uma tarefa. O presidente mundial da nossa empresa virá ao Brasil. Ele quer falar com o presidente da multinacional. Você precisa arrumar uma entrevista. Falam isso para dois. Um precisa ir na A e outro precisa ir na B. Adivinha quem conseguiu a entrevista? Ele. O outro não conseguiu através do quê? Magnetismo pessoal, pura e simples. Aonde ele vai, a porta abre. Ele tem 1 ano e meio de ressonância harmônica. Aonde chegará esse rapaz? Vai longe, vai longe. Existe o caso daquele do rapaz, da gráfica, onde comprou uma máquina de R$ 700 mil, o qual não funcionava de jeito nenhum, pagando as prestações da máquina, e iria à falência. Estava desesperado. Lembra o que eu falei para ele? A máquina funcionará. Agora, peça outra coisa. Ao que aconteceu? Ele chegou à empresa, aproximou-se da máquina e apertou o botãozinho. A máquina funcionou. Aluno. E está funcionando até hoje. Professor Bruno pergunta para ele toda vez que ele vem na quinta-feira numa Atma. Então, é uma pilha grande de depoimentos. Porque nesses casos a coisa anda e porque nos outros demora? Esses querem ganhar dinheiro. Aluno. Aquele que estudou, assistindo ao DVD, ele também está. Toda quinta ele leva clientes, porque ele tem resultado extremamente rápido. Professor Bruno, dinheiro seria uma das coisas mais fáceis de acontecer, porque é puro magnetismo. Você magnetizou a loja, enche de gente na loja. Magnetizou o vendedor, ele vende. Transferiu o conhecimento, ele vende. Não teria problema nenhum de crescimento profissional, salário, nada. Onde está o problema? Na autossabotagem, é lógico. Aluno. Hélio, a maior parte das autossabotagens, pelo que eu converso com as pessoas que fazem ressonância harmônica, nem fazem ideia aonde é que está sabotando, qual é o pensamento ou o sentimento que se está gerando essa autossabotagem. Como é que fica? Porque são vários casos. Você trata amplamente porque não tem tempo, em cada atendimento, de fazer análise com cada um. Como é que as pessoas vão descobrir? Professor Bruno, em cada atendimento são analisados todos os problemas, um a um, e é falado. É aqui onde está sabotando. É dado a entender, é falado claramente. Não é falta de informação. É só a pessoa olhar para dentro. Qual o medo que ela tem? Veja o exemplo de uma escola de inglês. Por que não se divulga na escola, através da dona de uma escola de inglês? Aqui nós vamos ter a transferência do inglês através da ressonância harmônica. Qual é a hipótese que aconteceria se aquelas crianças, naquela escola, começassem a aprender muito mais rapidamente? Não iria atrair as crianças da outra escola. A notícia corre. Se, no Colégio Casa Branca, as crianças que vêm aqui tiverem ressonância harmônica, para química, física, português, biologia, matemática, etc. E isso é mensurável. É igual o jogador de futebol. Quantos passes ele acertava? Quantos gols ele fazia? Quantos desarmes ele fazia? São números. É possível medir. Mediu, acabou. É ou não é? Não é achômetro, não é misticismo. Pegue uma classe como exemplo, põe ressonância harmônica neles, e mede. Agora, a questão é o que fará com essa informação? O que acontece com a maioria, não conta para ninguém. Você pensa que o jogador chegou à concentração e falou para as colegas. Descobriu um método. Ele contou para alguém? Não, de jeito nenhum. O que é essa técnica? Eu nasci assim. Eu sou um gênio. Do dia para a noite, eu passei a jogar bola, não é? Porque deu uma iluminação na minha cabeça, e agora eu joguei bola. Nunca revela o crédito a quem propiciou o crescimento. Então, o problema sempre persiste em guardar segredo. Se pegar uma classe aqui e fizer colocar a ressonância, o que fará com essa informação dessa classe? Essa informação chegará às outras 290 escolas do centro da cidade. Eles saberão desta ferramenta?
Quem sabe que existe um curso de mecânica quântica? Ninguém. Portanto, em última instância, não precisa ser gênio para descobrir onde está a autossabotagem. É medo do crescimento, pura e simplesmente. Acabou. E zona de conforto. Quero que o mundo acabe em barranco, para eu morrer encostado. Não quero lutar, não quero progredir, não quero evoluir. É simples. Entretanto, no caso da ressonância harmônica, é um beco sem saída, porque é algo que substitui uma terapia de 10 anos de atendimento, onde vai nada. Depois vai para a outra, depois vai para a outra. Agora, se na ressonância harmônica, em um mês, você precisa se virar do avesso, como é que faz? Igual a mãe da menina que está ligando. Não sei quantos anos é usuária de maconha e outras coisas. Então, vai a tudo quanto é lugar. Não tem jeito. Finalmente veio fazer a ressonância, sentou na minha frente, e já sabem vocês que fazem a ressonância harmônica, todos já sabem quando senta na minha frente o que acontece. É só puxar o lenço, tem na mala um monte de lenço de papel, pois precisa abastecer, porque, sentou, começa a chorar. Ou chora ou fala a verdade, em 20 minutos. Lembra-se da japonesa. Só chorava. Senta, 1 hora chorando. Foi embora. Tchau. Outra vez, chora, 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 chora. Não é possível conversar, só chora. Daqui um tempo, a catarse acaba. Mas, sentou, chorava sem parar. Por quê? Porque a energia sai, bate e entra no chakra cardíaco e começa a falar tudo o que jamais imaginou que poderia falar para alguém. A pessoa fala. Só eu e você sabemos disso. Porque 6 abortos, ninguém revela. 6 na mais tenra idade. Não levou 80 anos para fazer 6, rapidinho, um após o outro. É possível ter uma ideia das coisas que se escuta sobre a verdade real da humanidade. Não essa fachada social. Voltando, a menina sentou, em 15 minutos veio tudo à tona. Mas, de vez em quando, vomitou. É lógico. Antes de pôr o CD para tocar, já começou a vomitar. Pois, como limpará um monte de carcaça em cima do corpo todo da menina, cheia de droga? Quanto tempo levará para pôr essa carcaça para fora? Mas não querem que ela vomite. Pai, piorou, está passando mal. Como tirará essa carcaça? Como sairá isso da pessoa? Mágica. Sai por fluido. A luz bate na antimatéria, a antimatéria se dissolve e entra para o corpo, e aquilo sairá por algum fluido. Dependendo do grau de quantidade que for o fluido, vomitará um pouco, e etc. Faz parte. É uma catarse. Só que, em pouquíssimo tempo, a pessoa estará resolvida, ela estará limpa, acabou o problema. Uma cliente, uma moça que estava de cama, há um mês. Aquela moça que ninguém sabia mais o que fazer com ela, a moça logo morrerá. Eram os comentários. Professor Bruno, pois ninguém mais sabia o que fazer. Não tinha médico, ninguém conseguia ajudar a moça. Pois é. Hoje está a Vivinha da Silva, feliz, em plena saúde. Pois é. Tinha uma camada grossa de carcaça de antimatéria grudada no corpo inteiro dela. Por isso que estava morrendo. O corpo inteiro, como uma múmia. Aluno. Estava morrendo, mesmo. Professor Bruno, de tanta balada, de tanta maconha, de tanta droga, de tanta bebida. Depende do grau qual vai se fazendo as coisas, vai se acumulando. Se fizer muito, rapidamente, acumula muito rapidamente. Então, em pouquíssimos anos, você parte para outra. Pôs ressonância harmônica, o que aconteceu? Uma semana, resolvido. Contou para alguém? Nada. Continuou fazendo o processo? Não. Resolveu o problema, acabou. É só tirar o pescoço. Tirou o pescoço da lama, continua tudo como dantes. Profissional, qualquer carreira, qualquer profissão, qualquer conhecimento, pode ser transferido para a pessoa. Então, qual seria o problema profissional que não tivesse solução? Só que no profissional, se você recebe a informação, precisa-se crescer. Ah, eu quero ficar aqui até a morte. Então, chegamos no impasse. Pois, se recebe uma informação para crescimento, como é que você quer ficar ali até a aposentadoria, sabe-se até quando?
Quando se pede os arquétipos da informação mental e emocional, eles são de agir, de fazer. Então, a mínima dose que se coloca, para ver se anda 291 um pouquinho, já não anda. Vai se regulando, porque, se colocar o que precisa colocar para a pessoa fazer, é capaz de ficar vomitando um mês, de tanta resistência que colocará. Cai a ficha de que existe uma hipnose coletiva, cai a ficha de não crescimento, não evolução, não fazer, não nada. É só para permanecer no correndo atrás do próprio rabo? Voltando no item lá em cima. Vai-se numa balada, como eu vi uma reportagem outro dia. A garota beija 18 caras. Será que não existe um desses 18? Pois se beijou os 18, devem ser minimamente interessantes. Entretanto, não se beija sapo, porque seria outro departamento. Neste caso estaria usando neurolinguística, é outra história. O sapo pode virar príncipe, mas gera trabalho. Então, ninguém quer cuidar do sapo. Sendo assim, beija-se alguém que seja minimamente interessante, nesses 18, numa noite, e durante o ano existem muitas baladas. Será que não existe um ali que é possível levar um papo de 1 hora, 2 horas, 30 horas, 50 horas, e aplicar o protocolo em cima do indivíduo? Ele está na mão. Clique, clique. Lembra? A mamãe Peru faz o que você quiser, se você falar clique, clique. Ela traz comidinha. Depois você clique, clique, traz comidinha. O resto da vida, basta falar clique, clique. Outro caso. Existe uma fila na Xerox e você está lá querendo tirar uma Xerox rapidinho, e quer furar a fila, lógico. Então, se aproxima e fala assim: posso tirar, posso tirar, posso tirar? O povo que já está na fila fala: epa! Que é isso? Para trás. A maioria não deixa passar na frente. Foi um estudo. Agora, se aproxima e fala: eu preciso tirar essa Xerox aqui, porque eu tenho um compromisso. Pode, pode, pode. A maioria deixa passar. Bastando usar a palavra porque, só essa palavra. Pode ser a mentira que for, pode ser qualquer coisa, basta se falar porque, clique, clique, dá a patinha, abana o rabo. Entenderam? Então, quando pedir qualquer coisa, fala: sabe que eu precisava, porque a vovozinha, pode fazer. O moço não está nem escutando porque você precisa daquilo. O simples fato de usar a palavra, o som porque, abre a porta de qualquer coisa para você. Tem uma lista dessas coisinhas. Aluno: aonde? Risos. Professor Bruno. Todas as religiões conseguem os seus adeptos e as suas doações usando clique, clique. É psicologia pura, é só falar a palavra-chave, faça com que a pessoa faça o que você quiser. E qual a diferença de vender um carro e vender um casamento para um indivíduo? Aluno: risos. Professor Bruno. Nenhuma. Nenhuma. Ou você acredita que virá o cavaleiro ou o príncipe encantado no cavalo branco? Aluno: mais ou menos. Professor Bruno. Pois é, mais ou menos. Ele vem. Ele vem, dá uma olhada, olha para você e fala: não é ponto. E segue em frente, a galope, procurando alguém, a princesa. Aluno: risos. Professor Bruno. Agora, adivinha? A princesa é alguém, minimamente, inteligente. Esse é o X da questão. Esse detalhe as historinhas não contam, as historinhas, da Idade Média com Lancelot Guinevere. A inteligência da princesa, não pode existir. Como que elogiará uma mulher, lembra na Idade Média? Existe meia dúzia no alto nível, é lógico, é o topo da pirâmide. Então, existe essa meia dúzia de príncipe encantado que anda na Ferrari, BMW, Rolls-Royce, Jaguar. Existem, mas como é que você pega um partido desse? É necessário ter conhecimento. Lembra-se do princípio de equidade. Não pode ter mais de 2 pontos de diferença entre um e outro, de 1 a 10. Se não estiver preparada, você está a 4 pontos e o nosso amigo está a 8. Qual é a chance disso dar 292, certo? 0. É um estudo científico. É 0 de chance. Então, nas lanchonetes dos shoppings está assim de executivo, de bons partidos, tomando cafezinho na hora do almoço, existem as balconistas.
Você acha que é possível alguma coisa além de sexo eventual, e ainda por cima, com uma daquelas balconistas? Jamais. Por quê? Porque essas meninas teriam que ler, teriam que estudar, elas teriam que se preparar para quando o sujeito chegar e pedir o cafezinho, elas levarem um papo minimamente inteligente com eles. Mas, nem passa pela cabeça que precisa ler um livro. E eu conheço várias delas, pois eu tomo muito café nestes locais. Portanto, eu conheço muitas balconistas. E está lá a ressonância harmônica na frente delas, alunos. Risos. Professor Bruno, ressonância harmônica. Quer fazer? Não, não quero, ninguém quer. Pega todas as lanchonetes, ninguém quer fazer ressonância harmônica. Não é que vai ler. Não lerá o universo autoconsciente, do Amit Goswami. Você só me fala o que você quer. O que você quer. Casa, carro, apartamento. Dá-me seu nome. Toma. Nem isso quer. Então, se pergunta. Sabe o que é átomo? Nunca ouvi falar. O que é isso? Como é que essa pessoa vai sair desse salário de fome, dessa situação? Quando a porta está na frente da pessoa. Fala. Ah, a porta não abre, a porta não aparece, eu não vejo a porta. Eu vou tomar café, estou na frente da pessoa e comento. Quer fazer a ressonância harmônica? Você sai dessa situação rapidamente e sabe quantas fizeram, até hoje? Uma. 4 meses depois, ela está trabalhando num banco, entrou na faculdade de administração, está no sistema de crédito do banco. Ela servia café no shopping. 4 meses. Você acha que as outras viram isso e comentaram? Qual é o segredo dessa balconista? Vamos todo mundo atrás. Nada. Então, a porta abre? A porta está aberta na frente da pessoa. Mas, e a zona de conforto? Não lê um livro. Hoje, eu recebi um e-mail de uma cliente. Não vai dar para comprar o livro do Amit Goswami, O Universo Autoconsciente, é muito caro. Eu fui à livraria, custa R$60, 00. Hoje ela mandou um e-mail. Fui num sebo, não sei aonde, achei por R$10, 00. O Universo Autoconsciente é. Bastou eu falar para ela procurar esse livro, ela achou por R$10, 00. Quando ela veio e falou, não é possível, eu vou passar fome se eu comparar esse livro, eu falei, procura. 2 dias depois ela acha o livro por R$10, 00. Agora, se vai ler, é outra questão. 8.